São 7 horas e 35 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. E hoje temos o prazer de receber por aqui a doutora Ariane. Doutora Ariane, bom dia, seja muito bem-vinda. Eu estou recuperando seu sobrenome aqui, eu vou confessar, sumiu do meu celular aqui, eu mexi. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, meu nome é Alessi. Alessi, eu ia errar, eu ia chamar de Alessi. Doutora Ariane Alessi, perdão por essa falha minha aqui de não ter guardado o seu sobrenome. Tranquilo. Me perdoe. A doutora Ariane é oftalmologista e nosso tema aqui é Junho Violeta, que é tá no fim aí, tem mais 5 dias, mas falar sobre esse assunto, visão das pessoas, é muito importante, porque se você tiver algum tipo de conhecimento, você pode se proteger de alguns problemas que vão te alcançar através do tempo. E temos um cuidado especial, e eu estava conversando com ela aqui fora do ar, e eu achei que as pessoas com mais idade que teriam mais esse problema, que são mais acometidas. Por exemplo, o hábito de coçar os olhos é prejudicial, mas por conta de uma doença específica que pode acelerar e numa faixa etária diferente, mas de meio aí. Você poderia explicar para a gente o que é isso, como evitar e como saber se você é suscetível a ela? Sim. A gente está falando aqui sobre o ceratocone, né? O Junho Violeta é a campanha feita aqui no Brasil para a prevenção de ceratocone. Essa campanha ela foi criada por um médico brasileiro e alcançou o mundo. Ceratocone ele é um afinamento e um abaulamento da córnea. A córnea vai tomando um formato de cone e ela é mais prevalente em adultos jovens, a partir ali dos 7 anos de idade até os seus 30 anos. E ela está muito relacionada ao ato de coçar o olho. Você pode ter uma hereditariedade, mas o que faz você desenvolver a doença é principalmente o ato de coçar os olhos. E algo que, para segurar, vou te falar. Eu tenho um problema, acho que as pessoas que nos veem pelo YouTube já perceberam. Eu tenho uma coceira no nariz que não acaba, e ela se agrava durante esse período de seca. Uhum. Porque a minha projeção de voz acaba vibrando por dentro das minhas cavidades nasais. Uhum. E aí, quando há um ressecamento, como vibra, isso Sim. mexe e acaba coçando o meu nariz mais do que as pessoas. Então, quem assiste a gente aqui pelo YouTube já me pegou várias vezes coçando, e é uma coceira que você não tem como segurar. O Johnny fica doido comigo. Ele fala assim: Paulo, não tem como prever que você vai coçar o nariz, e eu não tenho como cortar aqui. Eu falei, eu não consigo evitar, Johnny, eu não consigo evitar, porque é uma coceira. E agora, voltando aí para a nossa questão dos olhos, da coceira nos olhos, como esse meu problema agrava durante o período de seca, te perguntar, nós temos um período de seca com a umidade relativa do ar muito baixa, agora mesmo já está girando aí abaixo de 30, entre 20 e 30, tem dias que é abaixo de 20, né? Nós chegamos aqui nesse período a situações de umidade vividas em deserto, né? Uhum. Que é próximo de 10% de umidade relativa do ar. Isso, os olhos precisam estar sempre úmidos, né? Eles precisam, nossas lágrimas têm um fator muito grande na manutenção aí da nossa visão, do funcionamento dele. Nós temos esse problema aqui que pode agravar com essa coceira nos olhos. Quem tem pode aumentar por conta dessa secura também? Sim, com certeza. O olho seco, ele faz com que você tenha mais esse sintoma de coceira. E nessa época do ano piora bastante. Ele é um dos fatores predisponentes para que ocorra tanto a coceira quanto o ceratocone. É importante, então, nessa época do ano, usar lágrimas artificiais, consultar com o oftalmologista e checar se está tudo bem. Lágrimas artificiais. Fale mais sobre lágrimas artificiais. Isso não se trata de
no trabalho de nenhum ator ou atriz, não, né? Não. É um colírio que ele vai repor a camada aquosa da lágrima. A lágrima, ela tem 3 camadas principais, são produzidas, né? Não é só... a gente acha que lágrima é uma coisa simples, e desde aí não como é. Sangue, bem dividido. Exato. Ela é produzida em 3 principais... componentes, e o componente água, que é o mais fácil de evaporar, ele pode ser reposto diariamente com o uso do colírio lubrificante, que a gente chama. Mas é complicado, né? É um negócio não tão fácil. Quem não tem o hábito de colocar colírio nos olhos, às vezes procura ajuda. Pinga aqui para mim, por favor. Sim. Porque não é, parece uma coisa tão simples, né? Você levar o dedo no olho é tão fácil. Agora você direcionar uma gota dentro do seu olho é complicado, até porque você tende a fechar o olho quando alguma coisa toca, né? Sim, sim. É um pouco de treinamento também. Mas você pode, inclusive, pingar ele com os olhos fechados. Quando você pinga aqui no cantinho, né, virado para cima, e aí você pisca, a gota ela entra dentro do olho. Tá. Como as pessoas podem saber se são suscetíveis? Não, suscetíveis acho que todos somos, né? Depende muito, tem alguma coisa genética, como você falou. Mas essa faixa aí de 10 a 30 anos. 10 a 30 anos. Caramba. E prejudicar a visão justamente nessa faixa. Numa fase produtiva. Tudo bem, na né? minha, por exemplo, todo mundo sabe que a visão será prejudicada. Né? Ela já tem um envelhecimento normal, vai acontecer. Você vai ter que usar óculos um dia, ou lentes. É uma doença que, inclusive, a incidência tem aumentado muito. Uma pelo fato da gente estar fazendo mais diagnósticos, mas outra pelo fato também da mudança de hábito de vida, né? E aí o que acontece é que cada vez mais cedo a gente tem tido diagnósticos de ceratocone. Pacientes com 7, 6 anos, por um motivo em específico. As pessoas, elas são hoje mais alérgicas, as crianças já têm mais alergia desde cedo, e a alergia, rinite não tratada, conjuntivite alérgica não tratada, faz com que coce os olhos e aumente essa incidência de ceratocone. Então começa ali pelos 7 anos de idade mesmo. É que na maioria dos problemas de visão que se tem, as pessoas imaginam que é algo genético, um problema do seu biotipo mesmo, que aquilo é inevitável, que não teria como evitar. Você não teria, você como ação, essa de não coçar os olhos, por exemplo, poderia evitar de ter um problema. E quando você tem, não, isso é algo normal, a visão dele deteriorou, mas é algo que você tem. Você encontra crianças de óculos, velhos de óculos. As pessoas usam óculos em todas as faixas etárias, por algum problema de visão. E nunca é colocado na conta dele mesmo um cuidado que ele não teve. Sim, e o ceratocone é uma doença que pode ser evitável dessa maneira, né? Evitar coçar os olhos. Exposição ao sol ajuda no caso do ceratocone, porque tem uma vitamina, a vitamina B2. Se expor mais ao sol? Hoje as crianças, elas ficam muito em telas, muito em ambientes fechados, e uma alimentação pobre em vitaminas. Quando você não tem a vitamina B2 e não tem o sol para polimerizar essa vitamina, você tem um colágeno um pouco mais frouxo na córnea, e também pode ajudar a desenvolver o ceratocone. Ou seja, mandar para... vai brincar... Tem que brincar no sol. No sol. Tem que brincar um pouco, pelo menos. Vinícius. Ariane, bom dia. Obrigado pela tua presença, meu amigo. De novo, né? Você já esteve aqui? Já estive aqui. Bom te entrevistar novamente. Obrigado pela aceitação do convite. O que eu quero te perguntar, Cuiabá tem alguns problemas de saúde pública importantes, né? Uma população obesa, hipertensa e diabética, né? Ele está entre as maiores do país nessas 3 áreas, né? Mas a obesidade, né? A obesidade que acaba disparando a hipertensão também, em boa medida, e a diabetes, né? Isso tem impacto nas doenças oftalmológicas? O diabético e o hipertenso, especialmente, Ariane? Sim, tem sim. Não nessa parte do ceratocone, mas tem questão de alterações na retina, né? A diabetes, ela compromete muito outra parte do olho, que é a retina, podendo fazer a retinopatia diabética. A hipertensão também acaba cometendo a retina com retinopatia hipertensiva, tá? Então, as duas, elas podem afetar os olhos, sim.
E tem muita incidência aqui pela tua prática clínica, pelas estatísticas? Tem, com certeza. Depois de 10 anos de diabetes, a maioria da população acaba desenvolvendo a retinopatia diabética, né? Principalmente em caso de diabetes mal controlada. E é o que a gente vê no dia a dia do consultório. É um controle pobre da diabetes. Tem pouco controle, o paciente fica satisfeito com aquilo e a longo prazo isso vai fazendo lesão nos vasos, né, nos pequenos vasos e acaba acometendo os olhos. E a incidência de luz solar, quer dizer, aqui tem mais doenças assim de tipo catarata, glaucoma por conta da luz mesmo, Sim, do sol forte? Tem duas doenças principais que acometem os olhos, que é o pterígio, que é aquela carninha que recobre os olhos, ela está muito ligada à incidência de luz solar e aqui a gente tem bastante. A catarata, ela pode vir um pouco mais precoce por conta da incidência da luz solar e aqui a gente também tem cataratas, inclusive bem duras, avançadas aqui na nossa região, por conta do sol. E queimadas, né? Agora estamos entrando aí na fase mais das queimadas, né? Por conta da secura, né? Também impacta a questão da fumaça, enfim? Sim, a fumaça ela vai prejudicar mais a questão da superfície do olho. Então, ela pode trazer uma conjuntivite, né? Ela pode trazer um olho mais seco, mas é mais superficial. Ela não vai ter muita alteração, por exemplo, na retina ou como a catarata. Ok, obrigado. Enquanto você respondia as perguntas do Vinícius, eu sorri aqui porque eu estava coçando os olhos. Olha, a gente, para dizer que uma pessoa está incomodada, fala assim, isso é uma coceira que ele não consegue coçar. A pessoa está incomodada. Quem tem algo coçando, por exemplo, coceira nas costas, que as pessoas não conseguem coçar sozinhas. A pessoa que tem uma coceira é uma pessoa incomodada e aquilo toma conta de todo o teu pensamento e tudo que você está fazendo para naquele momento e você só presta atenção naquela coceira que você não consegue se livrar. Quem teve um braço quebrado aí, que coçou dentro do gesso. Sim, verdade. Parece que você já passou por isso. Já. Realmente incomoda. Tem alguma técnica para você treinar a sua mente, para você não levar os dedos diretamente nos olhos e coçar quando coça? O que você faz? Porque ela não vai passar com um simples eu não devo coçar os olhos. Se essa coceira nos olhos ela tá muito frequente, uma das coisas que, né, você deve fazer é procurar o oftalmologista. Lá no consultório a gente consegue prescrever colírios antialérgicos, por exemplo, que diminuem a coceira dos olhos. O próprio lubrificante, ele ajuda a diminuir. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, compressa de água gelada. O gelado, ele tira essa vontade de coçar. Então, dá pra... Mas não é sempre que a gente tá, né, num momento que dá pra fazer. Tudo isso que você falou demora para fazer. E a pessoa vai ter que resistir todo esse tempo com essa coceira para fazer. Eu vi alguma coisa na internet e vou te perguntar se... Porque a internet é um palco aberto para tudo. Até para as maiores heresias e bobagens que existem no planeta estão lá. Né? Tem muita coisa útil, claro, mas tem, vou te falar, o que tem de fake ali é brincadeira. Da pessoa colocar a mão sobre os olhos, colocar, por exemplo, 3 dedos sobre os olhos, sobre somente, e pressionar um pouquinho, sem fazer um movimento circular, que é o de coçar. Não sei se eu não consegui fazer ainda, não treinei minha mente para isso, de colocar e segurar. Diz que a vontade passa muito, quer dizer, diminui bastante. O suficiente para você não coçar. E você vai se acostumando com isso. Tem sentido isso ou é uma bobagem? Olha, eu não vejo muito sentido, não. De você pressionar os olhos, o olho, ao invés de coçar. Então, aí você entra em outra... Quer dizer, não adianta nada. Porque você vai estar pressionando os olhos, dependendo da condição que você tem, oftalmológica, às vezes você pode estar priorando algum outro processo. Oh, meu Deus. Então... Bobagem. Bobagem. Então tem que fazer isso antes de sair de casa. Você que tem coceira. E para identificar essa doença?
Então, quando você começa a ter trocas de óculos muito frequentes, muito a cada 3, 6 meses, você sente a necessidade de troca do Inclui as pessoas óculos. que vão buscar óculos no camelô. Também. Essas daí aí a gente não dá nem, né? Um óculos que não é feito para ela, que vai estar com um grau completamente diferente, ou até às vezes próximo do que precisa, mas não o ideal. Pode trazer outros problemas também, né? Mas para o ceratocone normalmente tem uma característica muito importante, que é uma visão dupla em um olho. Quando você tampa um olho, você continua enxergando duplo ou uma multivisão sobreposta, Os tá? criadores de memes iam dizer que você estaria meio embriagado. Porque ele causa um astigmatismo muito elevado e a visão ela fica sobreposta. Então, essa imagem um pouco sobreposta. Tem pacientes que fazem isso aqui, ó, e conseguem enxergar melhor, apertando um pouquinho a lateral do olho. E esse embaçamento ocular, sempre que tiver embaçamento, tem que procurar um oftalmologista. E como é que você consegue se ver livre disso? Tem uma cura total ou tem uma paralisação do avanço do problema? Exato, não tem cura, tá? Ceratocone pega uma população economicamente ativa e não tem cura. Então é preciso, o principal, começar com prevenção e educação, né? Dessa parte que a gente já está fazendo aqui, que é informando que não pode coçar os olhos. E a partir do momento que você tem a doença, a gente tem artifícios para que faça uma estabilização da doença. Mas a cura a gente não tem. Para as pessoas que já passaram dos 30, você está imune, que você já coçou o olho o suficiente e não aconteceu nada? Você pode continuar coçando, ou você pode ser acometido. Eu cocei a vida inteira, eu cocei o olho, nunca me aconteceu nada. Nunca aconteceu, não é garantido, nunca vai acontecer. Não é. Inclusive porque tem uma doença menos... É mais raro, por quê? Porque a partir dos 30 anos a gente começa a ter um enrijecimento natural da córnea, tá? O colágeno ele fica mais duro e faz com que isso diminua esse abalamento da córnea. Então diminui a incidência de ceratocone. Mas existe uma outra doença, a degeneração marginal pelúcida, que é menos frequente e mais rara, mas que também pode desenvolver a partir dos 40 anos. Ela pega uma população um pouquinho mais velha. Quando começa o endurecimento da córnea? A partir dos 30 anos. A partir dos 30. A galera que está acima de 50 aí reclamando que nem tudo fica duro. Não é só as articulações, não, viu? 7h53, quero agradecer bastante sua presença. Obrigado pela entrevista, por os esclarecimentos, né? Obrigado pelo papo, doutora Ariane Alessi. Isso. Obrigada a você pela oportunidade aqui de conscientizar a população.